Boa noite, sejam bem-vindos ao SDP em Linha, edição de quinta-feira, 13 de março de 2014. Em alusão ao Dia Nacional do Desporto, o primeiro-ministro Gabriel Costa, em declaração ao Andin Live, afirmou que o desporto pode mudar a face de São Tomé e Príncipe. Acho que é uma data assinalável a todos os títulos e que deve nos levar a uma reflexão profunda sobre o nosso desporto. Foram ditas aqui nos discursos preferidos pelos intervenientes coisas bastante interessantes. Eu acho que, sobretudo, nós devemos prosseguir esforços no sentido de poder fazer com que o desporto seja uma realidade em todos os cantos do nosso país e que seja um fator de coesão nacional. Sabe que a prática desportiva pode ter um papel extremamente importante. Alguém citava Mandela e dizia justamente que podemos mudar efetivamente a face do mundo, né, através da prática desportiva. Eu diria, portanto, que podemos mudar a face de São Tomé e Príncipe através da prática desportiva, pelo que nós devemos dizer um bom haja ao 12 de março e que tudo devemos fazer para que, efetivamente, o desporto esteja presente nas escolas, seja, portanto, também um fator de inclusão. Eu gostaria de referir-me à questão, sobretudo, dos portadores de deficiência e do desporto, o encorajamento que nós devemos fazer do desporto a todos os níveis, inclusive, portanto, a nível dos portadores de deficiência, que têm dado provas, têm dado mostras nas competições internacionais que podem, portanto, que são capazes. Na Gala do Desporto Nacional, que marcou as comemorações da institucionalização do desporto em São Tomé e Príncipe, diversas individualidades são-tomenses do mundo do desporto foram homenageadas. No encontro que aconteceu ontem, 12 de março, o ministro da Juventude e Desporto salientou a recente criação da Lei de Mecenato, um instrumento que irá permitir aos agentes privados financiarem as atividades desportivas livres de constrangimentos fiscais. A Gala Nacional do Desporto teve como objetivo unir os fazedores do desporto nacional para reconhecer diversas figuras que se destacaram durante o 37º aniversário da institucionalização do Dia Nacional do Desporto. O presidente da Federação Nacional de Basquetebol reconheceu os esforços e dedicação dos atletas e técnicos nacionais das diversas modalidades. Esses esforços, segundo Guilherme Neto, foram traduzidos em resultados satisfatórios diante das dificuldades infraestruturais, econômicas e políticas do país. Mesmo sem infraestruturas condignas, temos demonstrado que somos capazes. Cabe agora às instituições nacionais melhorar as infraestruturas existentes, construir outras de raiz, atualizar a legislação desportiva, sobretudo a lei de mecenato, e, a nível das escolas, implementar o desporto escolar. Só assim poderemos dizer que num futuro próximo poderemos vir a ter futuros campeões. Guilherme Neto lembrou ainda que é importante aproveitar parcerias internacionais para formações e atualizações de quadros e participações em reuniões e competições internacionais. O presidente do Comitê Olímpico disse que tem consciência do quanto o desporto pode mudar a sociedade. João Costa Alegre defende que o desporto ajuda-nos a entender e a compreender a vida em todos os sentidos. Neste esforço ambicioso em contribuir para um São Tomé e Príncipe melhor e mais pacífico, só pode ter sucesso se nós tivermos a capacidade de cooperar com os líderes políticos que compartilham a visão de que o desporto pode mudar o mundo. O desporto pode mudar uma sociedade. João Costa Alegre garantiu que, para isso, é preciso fazer com que o desporto exerça o seu poder para o bem, que se respeite a lei universal do desporto, os atletas e a neutralidade política no desporto, entre outros. Quem hoje, Sr. Ministro da Juventude e Desportos, quem hoje, no desporto, tem a responsabilidade de decidir, porque não tem quase nada, não tem quadros, não tem meios, não tem instalações, etc., acaba por ficar perdido
emaranhado de ideias confusas, de lobbies de todo tipo, de pressão dos mais diversos grupos. No seu discurso, Danilson Coutu, ministro da Juventude e Desporto, falou da recente criação da lei que incentiva investimentos privados no desporto nacional. O governo já submeteu à Assembleia Nacional a lei de mecenato, instrumento clamado por todos para permitir aos agentes privados financiarem as atividades desportivas livre de quaisquer constrangimentos fiscais e outros. Excelências, a determinação do governo em continuar a financiar o desenvolvimento e a prática do desporto no país pode também ser evidenciada na decisão do 15º governo, quando, não obstante a nossa debilidade financeira, decidiu apostar na reabilitação de infraestrutura desportiva, caso do ex-Sinécia, a obra que já vinha parada há longos anos. Por outro lado, é fundamental frisar que estamos empenhados em edificar outras infraestruturas desportivas, dar seguimento a outras ações, caso do campo de futebol da Trindade, conclusão do estádio 12 de julho e tudo fazer para que o país venha a ter, pela primeira vez, um polo desportivo multiusos dentro de pouco tempo. Segundo o ministro Coutu, o governo entende que o desporto deve ser praticado em condições de igualdade, sem o recurso ao uso de drogas ou qualquer outro tipo de substâncias ilícitas. Por isso, acha importante a aprovação da Convenção Internacional contra a Dopagem no Desporto. Com critérios definidos pela comissão organizadora da gala, desportistas e pessoas ligadas, direta ou indiretamente, às instituições e atividades desportivas foram homenageados. Atalmiro de Seita, atleta de canoagem, foi eleito melhor atleta do ano 2013. Depois das formalidades, o evento seguiu com um jantar animado pelo grupo Amigos da Cultura. O diretor-geral do Desporto, Yuri do Espírito Santo, agradeceu pela contribuição de todos para a realização do evento e deixou uma mensagem aos desportistas e à população em geral. Que as pessoas não percam esperança, que nós estamos a trabalhar, eu enquanto jovem, a direção-geral, o Ministério tem feito todo o seu sacrifício, apesar das dificuldades existentes, apesar do momento conturbado financeiramente que o mundo vive, mas nós estamos a dar o nosso melhor para que o desporto tenha o seu lugar. Durante o jantar, outras personalidades ligadas ao desporto receberam diploma de reconhecimento. Roberto Raposo, procurador adjunto, falou sobre a fiscalização preventiva da lei eleitoral recentemente aprovada na Assembleia Nacional. Raposo pontuou que as leis devem ser abrangentes e não responder às circunstâncias específicas. Vejo com naturalidade, portanto, é uma competência que decorre da Constituição. O Presidente da República, desde o momento que tem dúvida da constitucionalidade da lei, pode pedir a fiscalização preventiva de constitucionalidade das normas que, segundo o Presidente da República, podem violar a Constituição ou os princípios que estão inseridos na Constituição. Caberá o Tribunal Constitucional pronunciar sobre a constitucionalidade ou não dessas normas e o do diploma. Agora, é necessário, na feitura de lei, há aqui um aspecto, não vou pronunciar sobre o diploma, uma vez que ela está submetida ao Tribunal Constitucional e, sobretudo, devido à minha função de procurador. Mas é verdade que a hermenêutica, que é a ciência que ensina a feitura das leis, ensina sempre que uma lei ela deve ser feita de forma abrangente
abrangente, nenhum diploma legal pode ser feito com vista a um objetivo específico numa determinada circunstância. Ela tem que ser abrangente para que possa evitar qualquer interpretação, qualquer conotação de ser feita com objetivo específico para uma determinada situação ou tocar uma determinada pessoa. Eu acho que cada órgão faz o seu papel, cada instituição deve fazer, a Assembleia legisla, o Tribunal Constitucional analisa a constitucionalidade dos diplomas. Agora, é necessário, na minha opinião, há poucos meses das eleições e alterar uma lei eleitoral, na minha humilde opinião, peca um pouco, do ponto de vista, olhando a hermenêutica, no momento da feitura desta lei. Portanto, é preciso alguma ponderação, alguma tranquilidade na feitura de qualquer lei. Então deveria ter sido feita antes ou depois do processo eleitoral? Muito antes ou então depois do processo eleitoral? Porque nós temos aquilo que chamamos vacatio legis, portanto, as leis quando são implementadas é preciso um tempo para os aplicadores da lei estarem em sintonia com a lei, estarem preparados. Portanto, normalmente o vacatio legis permite que ela seja abrangente, de maneira que todos, o cidadão, que a lei é feita para, a sociedade civil, o povo, possa conhecer a lei e os operadores judiciários e não só a Comissão Eleitoral possa ter o conhecimento da lei e poder. E, portanto, o prazo parece-me ser muito curto, mas não seja quando ela está submetida ao Tribunal Constitucional a meses das eleições que se avizinham. A sala de conferências do PNUD acolheu hoje um ateliê de lançamento do projeto de alerta prévio de catástrofes naturais. Trata-se de um programa regional financiado pelo GEF, Fundo Global para o Meio Ambiente, em 4 milhões de dólares. Este ateliê teve como objetivo lançar o projeto de alerta prévio em São Tomé e Príncipe, financiado pelo GEF, Fundo Global para o Meio Ambiente, em cerca de 4 milhões de dólares e executado pelo PNUD. O projeto de caráter regional visa reforçar as capacidades técnicas das instituições nacionais para prevenir situações de catástrofes naturais. Este é um projeto com duração de 4 anos e com um orçamento geral de 4 milhões de dólares, num período de 2013 a 2017. O maior desafio deste projeto é de permitir que as instituições de São Tomé e Príncipe trabalhem juntas. O projeto visa implementar 2 plataformas, em que a primeira tem a responsabilidade de coordenação e recolher os dados climáticos, de os analisar e emitir as alertas. E a segunda tem a responsabilidade de dissemilar e enviar a resposta. A primeira plataforma envolverá o Instituto Nacional de Meteorologia, a Guarda Costeira, o Ministério da Saúde, a Direção-Geral de Ambiente, Agricultura, a Floresta e os bombeiros. A segunda vai envolver todas as agências das Nações Unidas, a Cruz Vermelha, o Exército, o Ministério da Defesa, a Polícia e a Saúde, para dar resposta em tempo real em caso de catástrofe natural aqui em São Tomé. O Instituto Nacional de Meteorologia será uma das instituições beneficiadas neste projeto, com equipamentos que permitirão fazer uma previsão mais acertada e célere, permitindo assim a prevenção dos efeitos nefastos de um desastre natural. O objetivo é reforçar o serviço de meteorologia e hidrologia para uma previsão meteorológica mais coerente. Portanto, através de financiamento, adquiriremos alguns equipamentos meteorológicos, algumas estações meteorológicas automáticas e clássicas, adquiriremos também algumas estações hidrológicas. Com essas estações instaladas ao nível nacional, isso vai nos permitir fazer uma previsão meteorológica de forma a evitar possíveis catástrofes.
O projeto, que terá duração de 4 anos, beneficia outros países africanos como Burkina Faso, Burundi, Zâmbia, Malawi, Etiópia, Serra Leoa e Libéria. Trata-se de uma estratégia de adaptação às mudanças climáticas observadas a nível global, cujos efeitos são mais acentuados, sobretudo nos países mais pobres do continente africano. Água Grande lança projeto piloto de recolha domiciliária do lixo, uma notícia que poderá acompanhar ainda nesta edição do SDP em Linha, logo após um breve intervalo. Até já! Por detrás de um livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente, Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. Páginas abertas, valorizando a vida do escritor e a sua obra. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a Santo Tomé e Príncipe. Tamar Águas leva até si diariamente informações da atualidade de Santo Tomé e Príncipe no canal Andin Live. Já sabemos que quando as mulheres se encontram, há alguma novidade interessante por aí. Mas quando o assunto é mesmo papo de mulher, até os homens querem estar por dentro. Temos um encontro marcado aqui no Quintemblanche, através do canal Andin Live, para um super papo de mulher. Não perca, espero por si. Papo de mulher, conversa agradável para a mulher valorizada. Estamos de volta para a segunda parte do SDP em Linha. A gestão dos resíduos sólidos urbanos constitui um dos maiores desafios da Câmara Distrital de Água Grande. Neste âmbito, a autarquia lançou nesta quinta-feira o serviço de recolha domiciliária do lixo. Trata-se de um serviço que renderá alguma receita à Câmara e que, associada a outras ações, poderá ajudar a diminuir a quantidade de lixo nas ruas. Uma das maiores dificuldades da Câmara Distrital de Água Grande na gestão dos resíduos sólidos urbanos prende-se com a recolha adequada nas localidades. Água Grande comporta cerca de metade da população do país. Associado a este fator está a mentalidade da população na forma de lidar com o lixo, o que dificulta ainda mais o trabalho no terreno. Estamos a tentar melhorar o serviço de recolha, que nós sabemos que temos tido algumas dificuldades nesse capítulo. Tentamos melhorar os circuitos de recolha, personalizar o serviço de gestão de resíduos sólidos da Câmara Distrital de Água Grande. Inclusive hoje lançamos um novo serviço, que é o serviço de recolha porta a porta, num bairro piloto, que é o bairro da Quinta de Santo Antônio. Temos 18 residências inscritas nesse momento, com uma taxa de recolha de 100 euros mensal, mais a amortização do contentor, que se pode fazer em 12 prestações, no valor de 1.300.000. O que é que nós queremos com estes serviços? Trazer um pouco de receita à Câmara, para melhorar também a gestão pública dos resíduos, amortizar com a compra de novos contentores, melhorar do que toca ao seu parque automóvel. Nesta primeira fase temos essas 18 residências. Queremos alargar até o final do ano, nesse projeto, até máximo de 200 residências. Além deste projeto piloto, a Câmara já tem outro em curso de transformação do lixo orgânico, que tem neste momento 10 toneladas de composto pronto, que poderá servir aos agricultores para o fortalecimento da terra. Nós já fazemos reciclagem aqui a nível do distrito, com a nossa estação de compostagem. Nesse momento temos 10 toneladas de composto já prontos a serem sacados. Pretendemos daqui a 2 meses fazer uma entrega pública desse composto, fruto de um trabalho de separação dos resíduos sólidos. Uma grande parte destes resíduos não foram para a lixeira. Isso quer dizer que com um pouco de esforço nós conseguimos separar. Não obstante os esforços da autarquia, a imagem da capital do país ainda não é das melhores por causa do lixo produzido diariamente. De sublinhar também o papel importante da própria população e do setor privado na gestão dos resíduos sólidos, já que o lixo, além de dar uma imagem negativa à cidade, é a fonte de inúmeras doenças. Nesse momento
temos essas duas vertentes, que é, queremos melhorar os nossos circuitos de recolha, que passam por um período de atualização, com a introdução de novos contentores de 2.500 litros, mas antes nós queremos sensibilizar a nossa população para a melhor utilização, para saber como se deve utilizar esses mesmos meios. Aqui no nosso país, principalmente aqui no nosso distrito, nós sofremos uma pressão da população, porque os resíduos vêm de quase todos os cantos do país e vêm ter aqui ao distrito de Água Grande, que é o distrito da capital. Isso dá-nos, a Câmara faz muitos esforços a nível desse projeto, que é financiado pela União Europeia, com participação da Câmara, da UCLA e nosso parceiro, que é a Zatona DIL. O que nós queremos? Tentar melhorar a situação de gestão de resíduos sólidos a nível do distrito, para que as pessoas melhorem, para que as pessoas cuidem dos nossos contentores. Nós aqui temos vários problemas identificados. Os contentores são partidos, são vandalizados, temos os cães que também estão sempre dentro dos contentores. A Câmara pretende melhorar o serviço de recolha, que reconhece ser deficitário e estar aquém das necessidades da população. O Instituto Superior Politécnico acolheu nesta quinta-feira uma palestra subordinada ao tema A responsabilidade dos partidos políticos no sistema democrático, eleições. O evento, organizado pelo estudante de Direito do ISP, Hermindo José Lourenço, teve como oradora a ex-bastonária da Ordem dos Advogados, Cilisa de Deus Lima. O segundo dia do ciclo de palestra que está a ser realizado no Instituto Superior Politécnico teve como tema a responsabilidade dos partidos políticos no sistema democrático. Para Hermindo José Lourenço, organizador do evento, o tema escolhido é fruto de muita inquietação. A semelhança de outros temas, esse tema não foge à regra, é portanto fruto de um conjunto de preocupações, um conjunto de reflexões de um cidadão que acredita do São Tomé e Príncipe melhor. E passaria a vos explicar, enfim, as reflexões e as inquietações que estão por detrás deste tema. De acordo com a lei fundamental, a organização dos partidos políticos deve obedecer aos princípios democráticos. Espera-se deles que se declarem a favor do Estado democrático. Mas o que acontece hoje em São Tomé e Príncipe é algo diferente. Porém, os partidos políticos não defendem aquilo que consideram correto e adequado para o país de acordo com a sua ideologia política, mas limitam-se a berrar histericamente nos meios de comunicação social, nos comícios, nas reuniões, aquilo que eles acreditam que as pessoas querem ouvir. O discurso político, o modo como é construída a mensagem destinada aos eleitores, deixou de ser persuasivo e passou a ser manipulador, com recurso à meia-verdade, ou mesmo à mentira pura e dura, a descontextualização, a exacerbação da histeria coletiva, enfim, um discurso onde não existe lugar para decência e ética. A oradora doutora Cilisa Deus Lima fala o que seria a abordagem do tema. Saber se efetivamente os partidos políticos têm desempenhado o seu papel, se têm se colocado ao serviço das finalidades para as quais eles são previstos e, sobretudo, tendo em conta a atual conjuntura que se avizinha, que é o contexto das eleições gerais, sabermos qual é o papel dos partidos políticos efetivamente, portanto, a responsabilidade que eles têm efetivamente nessas eleições. Portanto, são os partidos políticos que apresentam, que concorrem às listas, não é? Portanto, através de listas para as eleições, são os partidos políticos que apresentam um programa de governo e que submetem, portanto, ao poder soberano do povo. E nesta medida é importante que se veja se efetivamente os partidos políticos têm apresentado programas de governo que satisfaçam as aspirações do povo, se tem havido um debate sobre as grandes questões ligadas à vida política, económica e social do país e, portanto, sendo os partidos políticos essenciais para a democracia, o importante é sabermos se eles têm a noção dessa essencialidade e se têm efetivamente se colocado ao serviço dos interesses nacionais e do país ou se eventualmente não estarão, portanto, a desvirtuar de alguma maneira o papel que desempenham e a finalidade que têm no sistema democrático.
O evento contou com a presença de várias individualidades, como profissionais do direito, advogados, deputados, professores e alunos. Roberto Raposo, vice-procurador-geral da República, falou qual deve ser o papel dos partidos políticos. Os partidos políticos devem cumprir a lei e a Constituição e servir o povo e não os seus interesses pessoais e partidários. Devem demonstrar que estão disponíveis para executar o programa, olhando para os interesses da população, as estradas, o aumento do emprego, reduzir a dependência económica do país para o estrangeiro e, portanto, um conjunto de situações e deixar aqueles que ganham as eleições de poder cumprir o seu mandato e só assim criar uma ponte de estabilidade para que se possa mais tarde o povo poder censurar ou avaliar o desempenho político dos partidos de modo a que tenhamos um país mais justo, mais coerente em prol do desenvolvimento de toda a sociedade. A palestra decorreu a bom nível, com muita atenção de todos os participantes e muitos aplausos, esperando o próximo tema que será a responsabilidade da sociedade civil no âmbito das eleições. A equipa da Andim Live foi à Escola Básica Dona Maria de Jesus conhecer o Cantinho de Leitura, um espaço que tem ajudado os alunos a desenvolverem o gosto pela leitura. Criado há cerca de 3 anos pelo Ministério da Educação, Cultura e Formação, o Cantinho de Leitura da Escola Básica Dona Maria de Jesus é um espaço que visa oferecer aos alunos um contacto agradável com os livros. Nós estamos agora no cantinho escolar da Escola Básica Dona Maria de Jesus. É de salientar que esse espaço já existe há cerca de 3 anos. Tem como objetivo alargar um pouco mais o conhecimento dos nossos meninos. Isto porque na sala de aula os meninos têm um manual de rotina. Então, vindo para aqui, eles podem pesquisar mais, abrir seu conhecimento um pouco mais, porque temos aqui um pouco de tudo. Manuais pedagógicos, infantis, de sugestões, manuais para colorir, etc. Então, os meninos vêm, pesquisam, escolhem da sua livre, espontânea vontade e vão ler. Na turma, nós também podemos quebrar a rotina, trabalhar também com esses manuais, como assim? Fazendo trabalho de grupo, cada grupo pega um manual no cantinho da leitura, vão para a sala e vão fazer desafio entre si. A professora destacou a importância do cantinho de leitura no desenvolvimento intelectual e social dos alunos. É muita melhoria, isto porque quando eu digo que eles vêm, pesquisam, vão saber algo mais que não é dado na sala de aula. Estão a ver? E conversam entre si, trocam ideias, fazem trocas de manuais de livro infantil. Então isso vai melhorar a curiosidade da criança. Então ela diz para a outra, olha, eu li este livro, eu gostei dessa história, não sei o quê. E a outra criança também vem com essa ideia de também querer ler mais. Então quanto mais uma criança lê, é melhor, não é? Está a abrir o seu conhecimento, está a melhorar a sua forma de ler. E assim também ajuda no diálogo, porque uma criança que lê muito tem bons diálogos. Então isso ajuda muito. Os pequenos contaram o que têm aprendido neste espaço. Sinto bem porque vai aumentar a minha escrita e desenvolver a minha leitura. Uma carta de teu melhor amigo. Já te sentiste só, sem ninguém que realmente te compreendesse? Gostarias de ter um bom amigo? A diretora da escola falou sobre as valências deste projeto e as dificuldades que o Cantinho enfrenta. Esse projeto é um projeto da educação, do Ministério da Educação. Todas as escolas devem ter um cantinho de leitura, não propriamente uma biblioteca, não temos espaços assim muito grandes, apenas um cantinho de leitura, onde cada diretor organiza pequenos livros, um pequeno espaço para os alunos, juntamente com o seu professor, vir ler, ampliar mais o seu conhecimento através de informações, jornais, revistas, livros pedagógicos, livros de contos infantis, que é muito importante os meninos saberem e começarem a gostar mais dos livros, né? Porque quando um aluno lê, ele aprende mais.
Eu gostaria, dando o número de alunos que nós temos nessa escola, nós temos 1.979 alunos neste momento, eu acho que nós precisamos de mais livros. Eu sei que há muita gente com livros lá em casa, mesmo na sua instituição, que muitas vezes não precisa, ou não tem tempo, ou não sabe onde, não sabe quem dar, né? Então, a minha porta está aberta. Estou cá a precisar, os meus meninos precisam um pouco mais. E porque o livro é a porta certa para o conhecimento, quem quiser doar os exemplares infantis ou didáticos que não usa, pode contactar a direção da Escola Básica Dona Maria de Jesus. A diretora espera ter um acervo maior para atender a necessidade dos seus alunos que têm ganho gosto pela leitura e frequentado cada vez mais o cantinho de leitura. E agora vamos conferir qual é a previsão meteorológica para esta sexta-feira com o jornalista Michael Santos. Boa noite, Tamara. Boa noite à comunidade Quintenglange. Situação meteorológica para São Tomé e Príncipe. Ilhas maravilhosas, bem perto da linha do Equador. Céu pouco nublado, vento moderado do quadrante sudeste, temperatura do ar na ordem de 30 graus Celsius. Para as próximas 24 horas, céu continuará pouco nublado, tornando-se parcialmente nublado ao longo do dia e durante a noite. Vento continuará a soprar moderado e por vezes fraco do quadrante sul. Poderemos considerar bom tempo em todo o arquipélago. Poderá ocorrer presenças de aguaceiros, acompanhados de trovoadas isoladas em algumas localidades do país, com maior probabilidade para regiões montanhosas e sul do país durante a tarde. Temperaturas em graus Celsius. Para São Tomé, nós podemos observar máxima de 32, mínima de 22. Para Santana, nós poderemos observar máxima de 31, mínima de 21. Para Guadalupe, podemos observar máxima de 32, mínima de 22. Para Trindade, poderemos observar máxima de 29, mínima de 20. Para Neves, máxima de 33, mínima de 23. Para Angulares, nós poderemos ver máxima de 30, mínima de 21. Para a região autónoma do Príncipe, como podemos observar, é máxima de 31, mínima de 23. Neves continua sendo a localidade com maior temperatura e Trindade com menor. Apesar de aguaceiros durante a tarde em algumas localidades, podemos considerar bom tempo em todo o país. Boa noite, Tamara. Boa noite à comunidade Quintenglange. O nosso muito obrigado ao Instituto Nacional de Meteorologia. Obrigada, Michael. Desta forma, colocamos um ponto final nesta edição do STP em Linha. Voltamos a ver-nos amanhã aqui no Quintenglange. Boa noite.